bastante figurinha para trocar. Será um prazer. Obrigada. Bem-vindos aí, mais uma vez, para mais um encontro aí do Grupo Lumen, do Arena Lumen. E hoje nós vamos tratar exclusivamente da gestão das emoções no mundo corporativo. Então, hoje nós temos a Tânia e o Gilberto, que vão se apresentar agora, vão passar um pouquinho dessa experiência para nós, durante esses 90 minutos que nós temos aí para um debate. Vocês fiquem à vontade para abordar pelo chat, para abrir o microfone e perguntar, principalmente se a pergunta for longa, né? Fiquem à vontade. Vamos começar pelo Gilberto. Gilberto, manda bala. Quem é o Gilberto? Quem é o Gilberto? Muito bem. Primeiro, queria agradecer aí ao convite, né, de poder estar com todos nessa tarde, para falar um pouco sobre um tema tão importante e relevante, né, junto com a minha colega Tânia, enfim, outras pessoas aqui brilhantes. Bom, quem é o Gilberto? Eu sou um profissional, um executivo de recursos humanos, já de bastante tempo, mais de 20 e tantos, né? Tive aí passagens por empresas interessantes, vivi várias culturas, americana, alemã, francesa, brasileira, enfim, pequeno, médio, grande porte, trabalhei na Danone, na Cargill, enfim, algumas empresas bem interessantes. Sou engenheiro mecânico, comecei minha carreira como engenheiro, mas sempre ministrando treinamento técnico, aí gostei dessa história de lidar com gente, fiquei ainda uns 6 anos fazendo isso, mudei definitivamente em 1995, mais ou menos, mudei o lado do balcão, né, como eu costumo dizer, e fui para RH sem conhecer absolutamente nada e aprendi ao longo da minha carreira. Minha carreira começou nessa história de desenvolvimento organizacional, depois mais generalista, e nos últimos anos venho empreendendo como consultor de desenvolvimento de liderança, gestão de mudanças, enfim, né, e mais recentemente, junto com a Lattes, a Latin America Talent Services, atuando mais no segmento de Executive Search, mas agora com todos esses serviços agregados aí. E é isso, esse sou eu, gosto muito do tema, acho que é muito pertinente, também sou maratonista já há mais de 20 anos, então isso é muito legal de poder fazer esse link entre as competências corporativas, vamos chamar assim, executivas, e aquelas necessárias para você poder se dar bem, vamos dizer assim, né, num esporte que é bastante sacrificante, mas enfim, tem muita coisa para falar aí. Esse sou eu. Tânia, sua vez. Conta um pouquinho sobre você, sobre a sua ação pela ABPRH e principalmente o livro, né? Paulo, então, assim, muito obrigada pelo seu convite, um prazer estar aqui com vocês. Muito boa tarde para todo mundo que está assistindo e quem vai assistir ainda, né? Acho que é sempre um prazer a gente falar daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente gosta. Então, muito obrigada pelo espaço. Sou conhecida como Tânia Moura, mas tenho um nome comprido, então em algumas empresas eu era chamada de Tânia Andrade. Então, quando você ouvir Tânia Andrade, Tânia Moura, sou a mesma pessoa, ainda tem uma Mourinha aí no meio. Então, Tânia Mourinha de Andrade Moura, olha isso. Comecei minha carreira muito cedo, então sempre gostei muito de trabalhar. E a minha grande escola foi a Procter & Gamble, depois fui para o varejo no Grupo Pão de Açúcar, aliás, antes na Volkswagen Audi no Paraná, aí Grupo Pão de Açúcar, Suzano, Papel Celulose, Pepsi, Ipsos. Então, trabalhei em grandes empresas com culturas diferentes, bem parecida aí com o que o Giba também traz na sua experiência. A maior parte do tempo fui recursos humanos, mas trabalhei um período em supply chain, como uma experiência numa outra área, e foi muito bacana conhecer, né, toda a cadeia e ter visão mais do negócio. Então, hoje eu me posiciono muito como um RH de negócios. Minha formação não é psicologia, embora todo mundo ache que eu sou, porque eu gosto bastante desses temas, estudei bastante, algumas referências, né, e fiz até vários cursos, sou até grafóloga, fator curiosidade, até grafóloga eu sou. Nos últimos 7 anos, tenho me dedicado mais a atuar em consultoria, né, e agora mais recentemente com a Lattes, onde estou como diretora associada, com um grupo muito bacana, e tenho atendido aí diferentes clientes. Nessas minhas andanças, tenho tido muitos casos e causos que a gente vai poder compartilhar aqui. Eu acho que isso é bem legal, a gente poder aprender com toda essa vivência. Assumi aí, uns 3 anos atrás, a vice-presidência da Associação Brasileira dos Profissionais de Recursos Humanos.
a gente remodelou toda a associação, que era a antiga APSA, e hoje ela está completando 60 anos, então estamos num ano de celebração. Na associação nós temos 4 comitês, né, Paulo? Então, comitê de mulheres, comitê de diversidade, saúde corporativa e o comitê de gente e gestão, que eu coordeno. Então, já deixo aqui o convite para todos vocês. É um comitê que tem o foco em elevar o nível de excelência na gestão de pessoas no Brasil. Então, a gente tem um grupo no Telegram com mais de 320 pessoas, todos em nível de liderança, de coordenação a CEO e conselho. Pessoas interessadas em aprender mais, se desenvolver para fazer uma gestão de pessoas que a gente tenha, né, orgulho em falar que foi a gente que fez e a gente está influenciando. Uma bandeira que eu levanto bastante forte é a bandeira das mulheres. Então, além de trabalhar, né, com diversidade, uma das coisas que eu gosto bastante de trazer é a importância da questão da mulher, do papel e a valorização. Então, hoje eu estou em 4 grupos de mulheres, né? Mulheres do Brasil, Mulheres do Varejo, o 30% Club, que é um movimento internacional, e o Mulheres de Propósito, que é o grupo da ABPRH. Por conta desses movimentos, recebi um convite para fazer a coordenação da série Mulheres da Editora Líder. Então, a gente está trazendo biografias e histórias através desses livros. Então, a gente está lançando muito em breve Mulheres do RH, Mulheres do Varejo e Mulheres nas Finanças. Estão contando a história de mulheres. Tem, então, por conta disso, também tem uma série que nem você, Paulo, que toda quarta tem a live fixa. Eu tenho a live fixa às 17, chamada Live com Elas, onde a gente traz, então, um bate-papo bem bacana com as mulheres. Bom, depois passa o link para nós, né, por favor. Eu vou fazer, bem legal. É no Facebook da própria editora, a Líder, e hoje a gente fala com a CFO da Serasa Experience. Então, nessa live com elas, a gente está trazendo executivas com dicas e conselhos para essa fase de pandemia e quarentena. E, por conta disso, comecei a escrever, gostando muito de escrever. Então, escrevi O Poder do Óbvio em coautoria e agora estou com o lançamento desse novo, que é a Gestão das Emoções no Ambiente Corporativo. Então, um pouco da Tânia. Eu não falei nada, pessoal, mas a gente deixa para falar um pouco depois, que é muita coisa para falar. E como funciona a gestão das emoções dentro do ambiente corporativo? Explica para nós um pouquinho, dá uma palhinha. Tá. Vou falar assim, bem da visão geral. Para quem não conhece, um livro em coautoria, cada um escreve um capítulo a partir, né, da sua visão, da sua perspectiva. Quando eu fui convidada para esse livro, eu pensei, nossa, muita gente vai falar sobre Daniel Goleman e as clássicas definições de inteligência emocional. Eu pensei, poxa, como é que eu agrego, né, trazendo alguma coisa da minha própria experiência e daquilo que eu acredito? Então, eu resolvi escrever a gestão das emoções a partir dos principais atores dentro do ambiente corporativo. Então, a gente na vida representa vários papéis, e quando a gente está no trabalho, a gente não tem um cargo só que nos representa. Além do cargo, a gente tem alguns papéis, né? Então, quais são esses? São, eu chamei de 4. E cada um traz uma emoção mais latente a partir desses papéis. Então, primeiro, nosso papel como profissional, como indivíduo. E o que mais representa o indivíduo, na minha opinião, é o seu próprio ego. Então, o primeiro E das 4, meu capítulo chama, né, os 4 E's da emoção. Então, meu primeiro E é o ego do indivíduo. O segundo papel que a gente representa é o papel de par. Então, mesmo que eu estou ali, independente de qual é o meu cargo, eu sou par de alguém. Porque a gente está num ambiente coletivo, né? A empresa nunca é uma empresa de uma pessoa só. E o E que eu levo como par é o meu estado emocional. Então, se a gente tem um estado emocional positivo ou negativo, isso vai contagiar. Então, eu trago nesse segundo E a questão do contágio emocional e da importância da gente estar atento em como as emoções impactam nos nossos pares. O terceiro E, que eu acho que é extremamente importante pela representatividade, é a questão do papel do líder. E o líder, para mim, que é espiritualmente saudável, ele é emocionalmente maduro. Então, eu trago aqui a importância da espiritualidade não como religião, mas como significado de vida, como propósito, como valores que o líder tem. Então, líderes que estão mais evoluídos, né, nesse sentido, eles geralmente sabem lidar melhor com a própria emoção e, consequentemente, com a emoção de com quem eles se relacionam. E o quarto E, não menos importante, eu falo que, assim, na empresa, todo mundo tem uma bandeira a levantar. Então, finanças, geralmente não, né, é o custo. Marketing, produto, mercado, operações, processo e assim vai.
E quem levanta a bandeira de pessoas na organização? Tem que ter alguém que faz esse papel. Nas empresas estruturadas, é o RH. Então, a gente chamou de encorajadores da humanização. Em empresas onde não tem um RH, a gente tem geralmente um diretor administrativo financeiro, o dono da empresa, por exemplo, se é uma startup. Então, essas pessoas acabam assumindo um papel também de levantar a bandeira da humanização. Então, a ideia do meu capítulo é um pouco essa, né? A gente pensar a partir dessas perspectivas, como é que a gente pode gerenciar a emoção, e que nunca é um olhar de um lado só, né? Sempre essa questão da visão 360 que pode trazer a diferença e ajudar a gente a ter emocionalmente dias mais tranquilos, mais equilibrados, pelo menos, né? Ainda mais em momentos de pandemia. Tudo bem. Giba, deixa eu aproveitar e pegar o gancho aí do capítulo da Tânia no livro, e a gente tem dois contextos agora que a gente pode comparar, né? O contexto da empresa física e agora o contexto da empresa que a gente levou para dentro de casa. Então, a gente distanciou líderes de liderados, a gente distanciou as pessoas dos escritórios, dos almoços, dos cafés, e como que a gente se mantém, talvez enquanto líder e psicologicamente saudável, né? Com essa distância, os líderes que não conseguem mais gerenciar tão de perto, o que você tem sentido? Conta um pouco para a gente. Obrigado pela pergunta, Regina. Eu digo o seguinte, eu acho que a gente tem 3 momentos em que a gente está convivendo nos últimos... eu vou extrapolar um pouco, mas 30 ou 40 anos, mas mais recentemente nos últimos 90 dias, né? Um deles que é o pré-pandemia, enfim, que é desde o início em que a gente foi forçado a ficar em casa, né? E para trás, até lá longeão no começo dos tempos, né? Estamos falando de emoções, você vê lá atrás, época de CLT, coisa parecida, que não se falava em emoção, aliás, se falava muito pouco, era produzir por produzir, né? Aí depois, com CLT, com proteção ao trabalhador e tal, você começa a pensar um pouco mais em saúde física, né? Tem NRs e coisas do gênero, né? Segurança do trabalho, mas pouco se falou até então dessa questão emocional, né? Mais recentemente, últimos 5, 6, 10 anos, quem sabe, a Tânia citou a inteligência emocional, do Goleman, enfim, outros tantos que acabaram falando um pouco disso. Então, as empresas, as organizações começaram a permitir mais esse tema de emoções, né? Aí você entra no mundo home office, que nem você falou, né? E aí nós fomos forçados a ficar em casa, e na verdade eu costumo dizer o seguinte, a gente não está em home office, a gente está em quarentena, a gente está em isolamento, até porque nós somos obrigados a ficar, né? Até então algumas organizações tinham isso como uma prática já estabelecida, né? Mesmo assim, muitas delas era aquela coisa de sexta-feira você fica em casa, vai embora mais cedo, pode trabalhar um dia da semana, mas ainda assim a grande maioria do tempo de trabalho era no escritório, e você tinha essa coisa da relação e tudo mais, como você falou. E agora não, agora nós somos obrigados. Aí eu faço coaching com algumas pessoas, com alguns executivos, e muitos deles estão desesperados. Eu estou em home office, esse home office aí eu estou maluco, porque nunca mais vou querer fazer na vida. Porque eu estou fazendo aqui a minha conversa com o meu chefe, tem a criança berrando, o cachorro latindo, o vizinho martelando a furadeira no apartamento de baixo. É completamente maluco, né? E aí eu sempre digo para ele, calma, isso não é home office, você foi obrigado a... Então, já pensando, né, puxando o tema das emoções e tudo mais, esse é um momento muito, muito especial nesse sentido, e que as pessoas têm que entender que é uma parte que está fazendo parte do processo, mas que não é isso. Eu acho que home office e trabalhar remoto, como tem que ser, bonitinho, é bem diferente, né? De maneira estruturada, com recurso, estrutura. A gente não tem nenhum, né? Está fazendo home office na cozinha, sei lá, alguma coisa assim, porque não tinha espaço. É verdade, vejo muito disso, né? Então, a estrutura de internet, a gente sabe como é que é isso no nosso país, bom, enfim, então teve todo esse estresse adicional que a gente imaginava que trabalhando em casa, né, seria o paraíso.
e de fato não está sendo, né? Ao mesmo tempo, os líderes, né, mais do que nunca vão ser testados sobre todas as competências que a gente sempre vem falando. Então, é tudo muito legal, a gente faz programa de liderança, a gente fala de resiliência, a gente fala de comunicação, de conhecer pessoalmente cada uma das pessoas, de ter proximidade, e, de repente, tudo isso que a gente fala está sendo posto à prova agora. Quero ver, então, agora se você realmente é resiliente, né, como está escrito aqui no seu currículo, por exemplo. Né, se você não consegue nem lidar com o latido do seu cachorro, né, enquanto você está fazendo uma live, né? Isso eu acho que faz parte da compreensão desse momento novo. Ao mesmo tempo, eu acho que chegou a hora da verdade para os líderes. Não dá mais para se esconder, até por conta dessa questão da distância física, não vai mais dar para se esconder atrás de microgerenciamento, né, que tem gente que adora fazer isso, né, especialmente os que são mais técnicos, né, não dá mais para fazer. Então, acho que uma das coisas assim, palavra-chave para esse momento é confiança. Então, eu agora tenho que controlar no sentido de gerir uma pessoa que está lá longe, está lá na casa dela, eu não sei se ela está fazendo o trabalho, se ela está brincando com... Enfim, eu tenho que confiar que ela está fazendo melhor. Do outro lado, aquela história do accountability, né, da responsabilidade, também pesa sobre mesmo quem não é líder, porque agora eu estou aqui e eu tenho que realmente ser responsável e fazer os trabalhos que eu tenho que fazer e entregar isso estando em casa. Então, como é que eu me programo para isso? Então, responsabilidade de um lado, né, accountability de um lado, confiança do outro, são duas coisas que vão, assim, pegar muito agora nessa questão dos novos líderes. A gente vê que isso está causando um estresse adicional enorme em muita gente. Algumas pessoas se dão super bem nesse ambiente, né? E isso vai acontecer. E tem a história do pós-pandemia, né? O que todo mundo está chamando aí, muita gente está chamando do novo normal, né? Eu diria que não é nem um novo normal, é um novo mundo. Vai ser tudo novo, né? Não adianta amanhã, né? Estava até discutindo isso ontem aqui com a minha esposa e mais algumas pessoas, por internet e tudo mais, que as empresas não vão mais... amanhã a gente volta, segunda-feira, todo mundo volta ao trabalho, bacana. Aí eu paro e penso, puxa, eu sou uma mulher, tenho meu filho, vou deixar na creche, a creche está fechada ainda, a escola está fechada. Então vai ter que ter um esforço de coordenação entre as entidades aí para que isso aconteça, porque senão não vai rolar. Então, eu acho que o home office vai ter que ser muito bem desenhado e trabalhado para que isso aconteça também no pós-pandemia. A forma como a gente vai se relacionar, para mim, vai mudar bastante. Bastante mesmo. O Antônio Márcio, ele queria fazer uma pergunta para Tânia Moura. Por favor, Márcio, libera seu microfone e fica à vontade. Oi, pessoal, boa tarde. Oi, eu vou tirar a câmera porque minha internet está oscilando, tá? Mas só para vocês verem que não é um robô, sou eu. Tá bom. Olha, o problema da gente demorar para fazer uma pergunta, quando a gente tem painelistas muito bons, é que vocês acabam respondendo a gente, né, antes da gente formular. Mas o Giba tocou num ponto muito interessante, eu vou aproveitar o gancho dele para a Tânia. E é bem nesse retorno. Vamos imaginar pós-pandemia. A gente está no campo aqui das hipóteses ainda. A gente não sabe de verdade como isso vai acontecer. Mas vamos supor que ele seja gradual. E esse período, muito bem colocado como Giba, que não foi nada de home office, foi algo imposto, foi uma quarentena aos trancos e barrancos. A gente espera que o retorno disso também não seja aos trancos e barrancos. Mas a gente vai ter em grandes empresas um misto de colaboradores que ficaram super contentes de estar trabalhando de casa nesse período, ou porque o chefe era muito chato, pegava muito no pé, ou porque ele é muito mais produtivo. Por N motivos, a experiência foi muito boa. Nós vamos ter pessoas que serão indiferentes. Tanto fez, eu trabalho lá, trabalho aqui. Pessoas que a gente brinca na gíria, fala, pessoas que são de boa, né? Tá tudo bem, se eu for lá, tá bem, se eu for aqui, tá bem. E nós vamos ter as pessoas que preferem trabalhar no escritório.
Vocês acham que as empresas deveriam ouvir os seus colaboradores antes de determinar quem volta e quem fica no home office, que de home office não tem nada? Obrigado. Que legal. Assim, primeiro, obrigada, Antônio Marcei, pela sua pergunta, pela sua participação. Eu vou sugerir, para quem não estiver falando, desligar o microfone, que está fazendo bastante... Vocês estão ouvindo? Ou só eu? Estamos ouvindo, tem bastante interferência mesmo. Barulho, Então, uma sugestão, só desligar o microfone quando não estiver falando, que acho que fica legal. Tânia, deixa eu só aproveitar a pergunta super coerente do Antônio e fazer um adendo, que eu acho que vale a pena você falar sobre isso. Tem muita empresa tratando o home office como benefício, além de tudo. A gente tem visto muita empresa se promovendo e falando que vai dar home office eterno. Isso é bárbaro. Você sabe que eu acho que assim, eu adoro sua pergunta e eu queria trazer um pouco de contexto no que eu tenho visto. Até pela associação, a gente tem vários associados e vários grupos, né, que vocês também provavelmente participam de recursos humanos. A gente tem visto muita pesquisa falando especificamente sobre o home office. Inclusive, a gente tem um parceiro da Cantar, que, né, que faz especificamente pesquisa para falar sobre essa questão do home office. Mas antes de falar, eu queria trazer um dado, gente, muito interessante. Para mim, realmente, a gente não tem um home office, a gente tem um corona office, né, a forma como a gente foi colocado, sem estrutura, sem tempo, etc. Então, por um lado, a gente se surpreendeu com a velocidade. Por outro lado, a gente traz aí à tona que o Covid ele foi um acelerador de transformação cultural. Então, essa transformação digital que a gente vinha falando, né, principalmente com recursos humanos há anos, como fazer, o que vai fazer, e a coisa não andava. E, de repente, a quarentena fez com que a gente tivesse que implementar. Então, acho que, assim, do lado ruim de tudo isso, a gente sabe da nossa vida, mas ele acabou acelerando questões profundas como são essas que a gente está discutindo agora. Quando a gente fala, então, em home office, eu não sei se vocês têm esse dado, eu vou até pegar a pesquisa de onde a gente tirou, mas o número de pessoas que estão fazendo home office, gente, da nossa população brasileira, é menos de 5%. Então, olha que bacana. Então, quero trazer aqui uma reflexão sobre o impacto de uma questão comportamental, cultural, de processo na forma de trabalho, impacta o Brasil inteiro. Agora, se a gente tem só 5% fazendo home office, por que esse barulho é tão grande? É porque a gente é muito influenciador? É porque a gente olha só para a gente? E aí o convite que o Covid trouxe é que, assim, né, esse é um vírus que eu não posso pensar só em mim. Eu tenho que pensar que se a pessoa do lado, que é meu familiar, ou quem eu cruzar na rua, ficou doente, o espirro dele me atinge. Então, a interdependência, ela está cada vez maior. E a gente tem que pensar que isso é importante. Então, para cada 5% de pessoas fazendo home office, provavelmente o triplo ou quádruplo de pessoas impactadas por conta das suas questões familiares, né? Então, acho que a primeira coisa que eu queria muito pensar é a gente aceitar esse convite de ampliar nossa visão e ter um pouco mais de empatia, olhando para o outro e trazendo à tona a nossa questão da interdependência. E aí, quando eu falo interdependência, eu não estou saindo da tua pergunta, Antônio Marcos, mas a minha reflexão aqui é justamente essa. O que é trabalho e para que a gente trabalha? Então, quando eu falo, né, que o trabalho, ele não é só quem executa, não é só o trabalho em si, não é só quem manda, é o cliente, é todo mundo, o que é melhor para esse todo mundo envolvido? E te confesso que as pessoas não têm a resposta. O que eu tenho visto nas empresas é justamente pensar, primeiro de tudo, na questão da saúde. E aí eu acho super legal, porque essa crise veio não através de uma questão econômica, mas ela veio através de uma questão de saúde. Então, pela primeira vez na história, pelo menos da gente que vive nessa década, né, a gente não pegou outras coisas, mas mesmo com guerra, com outros, sempre o tema era econômico. E essa pandemia trouxe um tema de saúde. Então, o ser humano, ele veio à tona. Isso é muito bacana. Por mais que seja, assim, terrível tudo isso que está acontecendo, ele forçou as pessoas a olharem primeiro para as pessoas. Né? Então, a empresa sabe que não adianta ela ter um produto bacana, um processo bacana, se ela não tem quem trabalhe, se ela não tem quem compre. Né? Então, eu tenho que olhar para a pessoa e qual que é essa história desse ser humano que a gente está contando nova. E essa nova história eu preciso cuidar da saúde. Então, a volta ao home office, ela está respondendo essas questões. Eu vou pôr todo mundo de uma vez, vou fazer revezamento.
quem que vem num dia, numa semana. Eu acabei de ler hoje de manhã uma empresa que está fazendo exatamente isso. É um funcionário que trabalha uma semana no escritório, 2 em casa. Assim vai ser a volta dele. Além dessa volta paulatina e ainda escalonada, a questão do próprio distanciamento dentro do escritório. Muitas pessoas com o escritório fechado estão revendo. Ontem eu visitei um espaço físico para um evento, e eles estavam terminando de quebrar as paredes, porque a preocupação com essa questão de ventilação, de natureza, de olhar, e também transformar o ambiente muito mais agradável. Então, você tem vários caminhos para trazer de volta esse home office. Então, é uma questão de saúde, é uma questão de espaço físico. E aqui, a gente tem um outro lado da questão do benefício que a Regina trouxe. Sabe que eu estava conversando com umas amigas e ela contava que a equipe dela queria voltar a trabalhar no escritório, porque estando em casa, o cafezinho era por conta dela, a luz era por conta dela, todos os custos fixos é por conta do indivíduo. E na empresa ela tinha o cafezinho, ela tinha todo o resto. Né? Ela tinha uma sala para ela tinha condição de trabalho estrutural, até internet, né? E então a gente às vezes não tem noção, porque a gente fala só a partir da nossa realidade. Uma das minhas irmãs é educadora, e ela conta que uma das escolas que ela dá aula, a mãe tem 4 filhos, e era um celular para os 4 filhos fazerem escola, fazer as lições de escola. E a gente nem lembra disso, porque é tão normal todo mundo ter, é tão normal, né? Então, esse normal é normal para quem? Para que classe social? Para que região do Brasil? É bem interessante a gente falar que o Brasil não é o Jardim Paulista, né? A gente tem muitos Brasis dentro do nosso Brasil. E a gente agora tem a oportunidade de enxergar essas diferenças e principalmente colaborar com essas outras. Às vezes a gente está olhando e questionando, e às vezes reclamando coisas muito pequenas. Para mim, uma das pessoas que, né, das figuras ou dos papéis que mais está sofrendo também junto com tudo isso é a mulher que é mãe de filhos pequenos em idade escolar, que não tem babá para ajudar, que não tem alguém para fazer limpeza, que não tem a escola para deixar. Uma empresa solidária a isso, por exemplo, ela falou assim, olha, não vamos fazer mais reuniões entre 11 e 14. Você pode trabalhar, mas entre 11 e 14 não tem mais. Por quê? Porque o horário do almoço é do meio-dia a 1. Só que ela falou assim, as mães têm que preparar o almoço antes, tem que dar para os filhos, e tem que arrumar depois. Então, assim, vamos reconversar, vamos recombinar as nossas entregas. Então, o olhar agora não é o que você está fazendo agora, mas como era, né, a questão que o líder, que o Giba falou, aquele chefe que fica pontuando para ver o que você está fazendo e te cobrando pontualmente uma tarefa. Agora, o convite é, que resultado eu espero que você me dê e quando você pode me dar esse resultado? Na verdade, Tânia, eu tenho ouvido relatos de muitos colegas, né, que têm gestores tóxicos, né, e na verdade, basicamente tem calls, cada 30 minutos tem uma reunião online, né, então você imagina o trabalho e a atenção que tudo isso gera, né. Não, e sabe o que você falou, Paula, é interessante, porque a gente ganhou muito tempo com não deslocamento, e é muito louco, porque mesmo dentro de uma empresa, você tinha uma reunião das 8 às 9, e você fala, outra reunião vai começar às 9, das 9 às 10, você tinha um tempo para se deslocar até aquela sala, às vezes até um outro andar. Ou, se você trabalha numa consultoria, pegava o carro para ir até outra empresa. Hoje não, você termina uma live, você já está direto na tela com a próxima reunião. Então, as pessoas não estão planejando nem o intervalo que a gente fazia um cafezinho para ir no toalete, para levantar da cadeira. Então, realmente, a gente está aprendendo. Eu acho que a gente saiu de uma situação, fomos jogados para nossa casa, começamos a ver, e aí a discussão, gente, é muito interessante, né? Não sei vocês, mas eu lembro da minha primeira dica sobre home office, era assim, tira o pijama. Ontem eu conversava com uma pessoa de um canal que eu vou fazer uma entrevista, ela fala, vai, Tânia, não quero mais falar desse já tira o pijama, porque acho que todo mundo já tirou, né? E é muito engraçado, porque isso foi o quê? Gente, 2 meses atrás. Então, coisas que a gente já falava, será que é melhor Zoom, Meet? Não, agora já tem um monte, já tem até o WhatsApp, agora já cabe mais de 40 pessoas. Então, as coisas estão evoluindo muito, muito rápido, e a gente tem que ir se adaptando a cada uma dessas novas fases. E aí, Antônio, o que eu acho, assim, só para encerrar a tua pergunta, é que nós não vamos ter nada definitivo.
pelo que a gente está vendo de tendências, o Covid vai e volta nos demais países, né? Então, eu quero crer que a nova realidade vai ser essa incerteza de agenda. E, portanto, trabalhos mais flexíveis, uma exigência de líderes com uma visão de uma outra postura. E aí a gente fala um pouco depois sobre essas competências novas aí. Isso aí. Queria fazer uma pergunta para o Gilberto. Gilberto, logo que você estava se apresentando, você falou que você trabalha bastante com processos seletivos, né? Eu não sei se eles caíram significativamente, o quanto você tem feito processos seletivos, recrutamento, enfim, agora nesse período, mas o quanto você acha que é importante e que tem sido feito, né, que tem sido levado em consideração, essa questão da saúde emocional dos candidatos nos processos seletivos. Porque a gente até agora está falando de pessoas que estão trabalhando em casa, mas a gente teve pessoas que perderam os empregos e que emocionalmente, além de ter que lidar com toda a nova realidade, está tendo que lidar com toda a ansiedade de estar desempregado. Então, a postura num processo seletivo não é a mesma, né? O quanto tem flexibilidade ou não de um recrutador, de um consultor, de um headhunter, como é que isso é visto? Bom, posso falar por mim, tá? Mas, primeiro que, assim, a quantidade de processos seletivos caiu, assim, exponencialmente, né? Existem vagas, existem posições, mas num número assim muito menor em termos de quantidade. O que acontece? Eu digo o seguinte: eu considero isso com muita naturalidade, o fato da pessoa ter perdido o emprego numa situação dessa, porque eu acho que isso afeta todos, qualquer um pode estar sujeito, e não é nem uma questão de competência, né? Assim, tinha 5 pessoas, saíram 3, eram as 3 piores. Não, era uma questão conjuntural. Então, eu acho que isso tem que ser muito bem pesado. Um outro ponto é que, assim, desde já um bom tempo, 2, 3, 4, 5 anos mais ou menos, é que os processos seletivos, especialmente quando você pega num nível mais executivo, enfim, todos, né, especialistas e tal, já tem incorporado várias metodologias de acesso. Hoje você já usa DISC, você já usa motivadores, várias teorias já bem consagradas que conseguem capturar bem essa coisa do momento, né, para poder entender. Então, isso já vinha sendo trabalhado, né? A questão só do técnico, ela já ficou para trás há um bom tempo, né? Então, eu acho que isso vai ser muito considerado e tem que ser considerado, né? E como a Tânia falou no começo da resposta da pergunta dela anterior para o Antônio, o Covid ele foi um acelerador de processos. Eu diria que todos os momentos de crise mais agudas, seja em nível regional ou global, não importa, né? Você pega guerras, por exemplo, eles são processos aceleradores. Se a gente pegar, não precisa nem ir muito longe, vamos lá em 2011, as Torres Gêmeas, né? Foi uma corrida desenfreada para comprar aqueles grandes equipamentos de videoconferência, aqueles trambolhos que hoje você faz com o celular na mão. Você vê quanto que evoluiu isso já, né? Então, de fato, é um acelerador. E eu espero, e tenho percebido um pouco esse movimento, que isso tem sido um acelerador para algumas coisas que a gente já vinha discutindo, né, com uma velocidade ainda não muito grande, que são os temas relacionados à inovação, à diversidade, uma série de coisas que, assim, vai andando, mas que agora vão ter que andar. Então, quando a gente fala de diversidade, né, até emendando um pouco na pergunta do Antônio, e um pouco do que a Tânia respondeu, assim, quem é que eu vou colocar, né, para trabalhar em home office? O casado, o solteiro, quem tem filho, quem não tem, isso é uma coisa que vai ter que ser acelerada e pensada. Quando a gente fala de pesquisa e entender, isso vai ser. Mas voltando à tua pergunta, agora, olhando essa questão também de contratar e entender o executivo, não só a questão da emoção, mas olhar um pouco esse lado também. Isso vai ser pensado. Será que a pessoa vai ter disponibilidade em trabalhar em home office, por exemplo? Né? Não vai precisar estar o tempo todo no escritório, isso pode ser bom, né? Pode alavancar algumas coisas. Outros pontos. Será que no passado, não muito
distante. Eu acabei por uma questão, eu, empresa, acabei por uma questão estratégica, entre aspas, juniorizando a minha gestão, colocando só gente muito nova, os high performance, não sei o quê, e deixei o pessoal mais experiente, mais idoso no sentido de idade mesmo, não, de velhice, né? Enfim, o pessoal para trás por conta de salário, não importa o quê, e agora talvez eu não tenha que repensar esse perfil que eu vou lá buscar, talvez alguém que já seja mais calejado em lidar com esses momentos de crise. Então, esses são temas que a gente vai ter que olhar nos processos de recrutamento, bem como a questão das emoções, 100%. Né? Não tenho a menor dúvida disso. Eu já percebo isso e a gente já ouve muito a respeito. Eu queria chamar agora a Janaína Paulino, por favor. Você está disponível? Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Oi, Jana. Tudo jóia? Fique à vontade para questionar a Tânia agora. Eu não vou abrir meu vídeo, não, gente. Eu tô descabelada. Eu não tô de pijama. Mas eu tô toda descabelada, brincando. Bom, eu estou ouvindo com muita atenção, né? Tudo que vocês estão falando sobre, não sei, algumas pessoas falam que é o novo normal, né? Ou sobre um normal que ainda vai ser construído, sobre os processos seletivos durante essa pandemia. E aí eu posso dar até um testemunho, né? Eu saí de uma empresa que eu trabalhava no final do ano passado e decidi tirar alguns meses como um período sabático, né, para estudar sobre outras coisas que não fossem relacionadas a RH. Então, culinária, panificação e tal. E aí eu e meu marido, a gente tinha decidido juntos, com a minha família, né, que eu voltaria a procurar fortalecer melhor, né, os meus contatos de RH à medida que o ano passasse, né, 2020 iniciasse. Então, a gente sempre tem uma expectativa muito grande sobre o ano seguinte, a gente fecha o ano com boas energias, né, é super importante ter boas energias, né, com relação ao futuro e às outras pessoas, mas eu tinha uma expectativa muito bacana sobre 2020. E aí, quando foi no final de dezembro, início de janeiro, que apareceu, né, o primeiro caso lá na China, eu olhei para o meu marido e falei, isso vai dar ruim. Isso vai chegar muito em breve aqui no Brasil, e meu marido falou assim, putz, o carnaval vai ser um problema, isso vai chegar, que meu marido é da área da saúde, e aí eu olhei para ele e falei assim, eu vou ter que me reinventar, porque eu não vou conseguir me recolocar tão cedo. E aí meu marido falou assim, vamos tentar ver alguma outra forma, né, de você se conectar com outras pessoas e tal, e em fevereiro eu estava participando de alguns processos seletivos, 3 processos seletivos, e assim, no mesmo dia, as 3 empresas entraram em contato comigo para me dizer que as vagas tinham sido canceladas, que elas tinham sido congeladas. Fevereiro e março, para mim, foram 2 meses muito assustadores, por vários motivos, né? Eu acho que não só pelo mercado ter diminuído a quantidade de vagas, por ver, assim, as minhas possibilidades serem reduzidas para recolocação, mas também de ver pessoas sofrendo, né, no mundo todo. Então, o que aconteceu na Europa, enfim, a forma como isso chegou aqui, a forma como os nossos governantes vêm se posicionando com relação à doença, enfim, isso tem me feito, assim, repensar muito sobre muitas coisas na minha vida, né, pessoal e não só profissional. E eu vejo que as empresas, alguns profissionais de RH estão com muitas dificuldades, né, para tentar entender de fato, né, como que vai oferecer a possibilidade do home office de uma forma saudável para os colaboradores, né, de fato, a mãe que tem ali filho pequeno e que precisa fazer a comida, e que, bom, aqui eu não tenho filho, mas meu marido, ele super ajuda na minha casa, a gente divide todas as tarefas e tudo mais, mas existem mulheres que acabam, né, enfim, tendo muitos problemas com o chefe, com a empresa, com os filhos, com a internet, né, então as empresas de tecnologia vão ter que reinventar as suas tecnologias para dar conta desse mundo de gente pendurado no Wi-Fi, né, eu vejo no grupo aqui do condomínio que tem um monte de gente com problema de conexão, então a gente observa muitas coisas, tem coisas que a gente não consegue reagir de forma tão rápida, então é um momento extremamente delicado, para quem é de RH, né, embora eu esteja em busca de recolocação, eu sou uma pessoa de RH,
Mas também sou filha da Dona Hilde, sou irmã da Andréia, né, tia do Samuca, do Dudu e da Cora, então, observando toda essa movimentação no mercado de trabalho, eu tenho ficado bastante alerta para encontrar novos aprendizados aí para tudo. E a Janaína entende muito de café, gente, pelo amor de Deus. Toda vez que você fala isso, o Paulo fica fazendo sabe bullying tudo comigo. de café. Sabe, quem quer abrir uma cafeteria, por favor, consultoria com a Janaína, que ela entende de tudo. E aí eu vou ser sócia da sua esposa, Paulo. Tá certo, pode ser, então, não tem problema. Tânia, qual que é a sua regra de ouro para manter a emoção em dia, vamos dizer assim, gerir melhor a emoção? Legal, vou te falar como é que eu faço, mas eu quero só fazer aí agregar um pensamento na pergunta da Regina sobre seleção em novos tempos. Eu quero falar para vocês que com tudo isso que está acontecendo, eu estou curiosíssima para ver qual vai ser a desculpa dos contratantes pós-pandemia. Sabe por quê? A gente viu na pandemia que dá para mulher grávida trabalhar, dá para mulher com neném pequena trabalhar, dá para quem mora longe trabalhar, dá para quem a gente acha que escreve errado trabalhar. Ou seja... pessoas mais novas e mais velhas também, né, Tânia? Gente jovem, gente mais madura. Assim, minha mãe tem 85 anos, super sã, tá, assim, super ativa, fala de política como muitos. Então, assim, eu acho que esse chacoalhão que a gente recebeu do Covid, ele vai trazer para a gente a ousadia que a gente não estava tendo. Então, quando vocês perguntam como é que vai ser os RHs, eu tenho falado muito com RHs que realmente ninguém tem resposta para nada, mas a gente tem que ter, como nunca, gente, o protagonismo no tema pessoas nas organizações. E eu falo todas as organizações, seja instituição, seja associação, seja primeiro setor, segundo, terceiro, políticas públicas. A gente tem que tomar posse daquilo que a gente mais pode fazer. Eu acho que chegou a hora da gente, de verdade, influenciar para esse tema. Então, eu particularmente, eu tenho falado, eu escrevi um texto bem legal na revista Capital Econômica, onde eu sou colunista, e eu falo sobre isso. Agora é hora de falar que as pessoas estão na frente dos processos, das tecnologias, das burocracias, dos procedimentos. Não dá mais, não dá para a gente aceitar algumas coisas como desculpa. Eu acho que a gente tem que ter essa inquietação produtiva para transformar de fato essa nossa realidade. Então, quando você traz, Janaína, eu estou como conselheira numa startup nova para falar só sobre condomínios. Então, adorei ter o exemplo sobre condomínio. Condomínio, gente, é uma realidade super séria, que foi todo mundo para casa, você tem que ter condomínio, você tem que ter melhor Wi-Fi, você tem que ter condições melhores para dar na casa. O mercado imobiliário vai mudar. Se antes eles estavam só com um apartamento pequenininho, porque era mais perto do trabalho, agora cidades vão ter que se organizar e ter em bairros diferentes, nesses grandes bairros, empresas, recursos e casas onde a gente possa ter um espaço para o nosso home office, porque isso vai ser, em algum momento, né, em algum grau, vai ser importante para o dia a dia. Então, gente, meu desafio aqui nesse meio dessa nossa conversa é não se acomodem, não se aquietem, assim, se inquietem, né, de forma produtiva, é claro, mas para a gente fazer esse novo normal, aquilo que a gente acredita que pode ser. E para mim, o que a gente acredita que pode ser é justamente trazendo a pessoa para o centro das decisões, trazendo o ser humano de volta para o lugar que ele devia estar desde a sua criação. E aqui eu junto, Paula, a tua pergunta, o que eu faço para gerenciar as emoções? É claro, quando a gente já tem mais experiência, já viveu mais, e aqui eu falo experiência no sentido de vida mesmo, né, não profissional, a gente vai passando por algumas coisas na vida que a gente vai vendo quando que uma questão é temporal, quando ela é eterna, e escolhendo as nossas brigas, não é assim que a gente fala? Escolhendo onde a gente quer ter razão e onde a gente quer ser feliz. Tem um livro que chama, né, O Pálido Ponto Azul, que mostra o tamanho do universo e a gente um pontinho azul bem pequenininho. Então, qual que é o nosso tamanho nessa vida que a gente ocupa? E aí eu trago, claro, né, trazendo para a questão das emoções. Quando eu falo de espiritualidade do líder, não quero trazer religião, mas a pessoa que tem a sua espiritualidade desenvolvida, ela passa por momentos como este mais tranquilos. E sobre o que eu estou falando? Eu estou falando sobre questões existenciais, e que geralmente são perguntas que a gente nunca faz. Então, por que eu estou aqui nessa terra? Qual que é a minha missão de vida?
Qual o significado de trabalho para mim? Num desses livros que eu escrevi em coautoria, que é o Mulheres no RH, eu começo contando o que é significado de trabalho para mim. Para algumas pessoas, o trabalho, como vem do tripalium, né, é um instrumento de força, é um castigo. Eu estava numa live agora com o Domênico Di Masi, ele trazendo a questão do ócio criativo. E ele traz a definição que é prazer, diversão, trabalho, criatividade, elas se fundem. E às vezes a gente falava assim, isso é trabalho, isso é profissional, isso é pessoal. Então, quando a gente tem uma questão de classificação, ainda mais com o lado negativo, é mais difícil a gente achar que aquilo lá é legal e é bacana. Então, as nossas emoções vão estar relacionadas com aquele significado que a gente dá para aquela determinada tarefa, coisa ou até pessoa, né? Então, para gerenciar as emoções, primeiro, claro, o autoconhecimento. Segundo, eu ter de verdade um propósito de vida claro para mim. E isso demanda tempo, né? Eu preciso dedicar tempo para me conhecer, para conhecer os outros, para conhecer as oportunidades. Então, ter mais repertório, né? Ter mais referenciais. E a partir daí, no livro eu conto uma regrinha, que são 5 regras, Paulo, para eu poder gerenciar. Então, ele começa contando como é que eu identifico essa emoção. E a emoção, geralmente, ela é uma sensação física. Então, por exemplo, vou falar em público, aí me dá uma dorzinha na barriga. Não, vi uma pessoa que eu gosto, estou apaixonada por alguém, borboletas no estômago, né? Então, você vê, a reação física é a mesma. Essa que eu dei exemplo é do estômago, mas para uma é uma questão negativa, para outra é uma questão positiva. Então, a primeira coisa é você entender fisicamente o que o teu corpo está te dizendo. A segunda é identificar isso. O que é isso que eu estou sentindo? É bom ou ruim? E aí se dá um nome para isso. O que eu estou sentindo é alegria, é prazer, é nervoso, é raiva. E uma vez que você label, né, que você identifica, aí você vai poder conseguir falar, puxa vida, por que eu estou sentindo isso? Por que essa sensação se repete? Como é que eu faço para ter mais vezes sensação assim, se ela é boa, ou como é que eu evito que ela aconteça? Então, tudo isso, é claro, né, explicando parece bastante, mas acontece em frações de segundos no nosso cérebro. E quando a gente consegue fazer essa identificação e ter o autodomínio, ter o autocontrole, a gente pode ter, então, melhores respostas ao ambiente. E, consequentemente, tudo a gente vai e volta, né? Então, melhores Só dando uma dica cultural, né? O pálido ponto azul é do Carl Sagan, que é um astrônomo, né? Então, ele se baseia naquela foto da Voyager, quando estava depois de Saturno, né? Só uma diquinha cultural. Você quer falar alguma coisa, Gilberto? Quero sim. Acho bacana essa tua pergunta, né? Qual é a regra de ouro, né? E, né, voltando naquela história do novo normal que eu tinha comentado agora há pouco, e juntando com essa história de que o Covid, enfim, isso acelerou muitas coisas, né? O que eu vejo que a gente vai ter e que as organizações vão ter que olhar isso com muito carinho é a história da singularidade. Então, se eu tenho, sei lá, 1.000 empregados, vou ter daqui alguns meses, quanto menos melhor, eu vou ter 1.000 novos normais, vamos chamar assim, porque eu vou ter que olhar para isso, né? Eu vou ter que olhar para cada uma das pessoas, e aí, isso, lógico, eu vou ter que fazer através da liderança, a liderança de novo aí, né? Para que eu consiga manter as pessoas dentro do propósito, engajadas e tudo mais com a organização, e a forma como eu estou me comportando enquanto organização agora, nesse período, vai ser decisiva para isso lá na frente, né? E a forma como a gente vai gerir essa questão da emoção. Eu costumo dizer o seguinte, a Tânia, ela é psicóloga, ela fala de emoção, eu sou mais engenheiro, eu falo mais de energia, né, meio natural, mas toda emoção, seja física, ela remete a um estado de energia, ela é pura energia, não tenho a menor dúvida disso, né? Então, quando você fala assim, hoje eu estou meio sem energia, eu sempre pergunto, mas qual energia? Porque a gente consegue dividir pelo menos em 4 tipos diferentes de energia, né? Que estão aí todas misturadas hoje e uma afeta a outra, né? Como a Tânia falou,
eu estou apaixonado, borboleta no estômago. Então, a emoção, ela vem para o ambiente físico. Então, como é que está a minha energia física? O que eu estou fazendo para me manter saudável? Até porque a casa onde a gente mora é o nosso corpo, né? E se isso está ruim, a gente vai ter problema, né? Como é que está a minha energia mental? O que eu estou pensando nessa época? O que eu estou lendo? O que eu estou assistindo? Né? Enfim, o que eu estou estudando? Né? O que eu estou pondo na minha cabeça? O que eu estou tirando que não me serve mais, né? Enquanto conhecimento e estou agregando, né? Dentro desse processo. No terceiro nível, a questão das emoções, a energia emocional mesmo, que eu costumo relacionar isso com as conexões que eu tenho. Porra, eu estou aproveitando esse momento que eu estou em casa com meu filho, com minha esposa, com a família, etc., e que eu sempre reclamo que eu nunca tenho tempo para isso quando eu estava lá no escritório, né? Chegava, saía de casa, todo mundo dormindo, voltei, todo mundo dormindo, né? E agora eu tenho tempo, o que eu faço com isso? Sabe aquela história do cachorro que corre atrás do carro, quando o carro para, não sabe o que faz? Eu estou vendo muita gente assim também, né? Então, como é que eu estou me reconectando e tal, né? Isso tudo pensando numa coisa maior, num propósito, para que eu estou aqui, como a Tânia comentou. Então, tudo isso para mim é energia, né? Então, como eu caminho com isso, como é que eu recarrego tudo isso, faz muito sentido. E eu posso canalizar de uma maneira positiva ou posso canalizar de uma maneira negativa, né? Se você pegar o nível de energia, você pode ir da energia baixa para o nível de energia alta, e vamos imaginar assim um gráfico, né? Alta e baixa energia, para o lado esquerdo negativo e para o lado direito positivo, né? Então, quando eu pego uma energia baixa, negativa, é quando eu estou deprimido, é uma energia baixa, mas canalizada para um negócio ruim, né? Então, como é que eu estou? O exemplo quando eu, por exemplo, não gosto do trabalho que eu faço, né? Quando eu estou lá embaixo, uma energia baixa positiva é o burnout, já estou exausto, estou triste, estou deprimido, então eu não quero isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu posso estar com uma energia negativa num nível super alto, quando eu estou com raiva, frustrado, um nível de ansiedade muito grande, impaciente. Quantas vezes a gente não fica assim no dia a dia, no escritório, agora no home office, enfim, né? Daqui a pouco, quando a gente for voltar ao trabalho, se isso não for bem trabalhado. Do outro lado, do lado positivo, né? O desejo, né? O nirvana é a alta positiva, a energia alta, grande nível de energia, canalizado de uma maneira positiva. Né? Quando eu estou confiante, otimista, quando eu estou engajado, quando eu tenho desafios, isso, acho que se cada um parar e pensar, como é que eu me sinto quando eu estou com um baita desafio? Eu estou a 1000 por hora, né? Eu quase nem durmo, né? Mas precisa também, porque aí é a baixa energia mais positiva, que é o descanso, é a recuperação, é o cuidado comigo, o relaxamento. Então, a regra de ouro, para mim, né, pegando a tua pergunta, Paulo, primeiro, o que eu não posso controlar, tira de cena, não adianta eu ficar quebrando a cabeça. É fácil? Não, não é fácil. Mas é um caminho, né? O que eu posso mexer e controlar é isso, então eu vou fazer. E aí é ação, né? Não adianta ficar contemplativo. É partir para a ação. Acho que é um pouco nessa linha. Eu quero chamar a Kátia Lembe, que sempre participa aqui com a gente. Kátia, você consegue abrir seu áudio, por favor? Oi, Rê. Conseguiu. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Eu então tive tá que sair um tempinho aí da reunião. Então tá bom. Kátia, eu queria que você fizesse uma pergunta para os nossos participantes. Acho que como você tem uma boa vivência na área de cultura, né? Falar sobre empresas que já têm cultura de bem-estar e de trazer as emoções para a roda facilita, talvez, né, a conversa, e de empresas que não têm essa cultura, que é resultado, e se não der resultado, tem uma fila de gente lá fora querendo dar. E aí queria que você falasse um pouquinho sobre isso e fizesse uma pergunta para os nossos convidados. Na verdade, a gente tem percebido muitas organizações cuidando, divulgando uma preocupação com o tema de saúde mental, né? Mas quais, de fato, realmente estão trabalhando isso de forma genuína, da questão da saúde mental, da gestão das emoções? Então,
Isso é algo que precisa realmente ser verídico nas organizações. E talvez com tudo isso que a gente tenha evidenciado, essa seja uma das prioridades que eu entenda que o RH, falando do RH que agora vai ter que entrar dentro da casa das pessoas, para entender, fazer a empatia, entender, cada casa tem a sua realidade. Então, como que vai trabalhar essa questão da gestão das emoções com cada colaborador? Agora, a pergunta que eu quero fazer é em relação, se vocês têm percebido essa questão do nível de exaustão e de estresse que já está acontecendo por dois motivos. A questão de número de horas, né, que as pessoas estão trabalhando dentro das suas casas, e esse nível de incerteza. As pessoas, elas estão vivenciando o medo das outras pessoas, mas elas também estão com medo. Então, como que vocês estão percebendo as empresas trabalhando isso? Nossa, a tua pergunta é ótima, adorei, Kátia, porque acho que a primeira questão para pensar é o quanto tem de verdade no discurso, não é isso que você quis dizer, a gente quer e não quer. Eu, particularmente, gente, acho que o discurso não é de todo mal, porque tudo começa com discurso. Então, quando a gente fala assim, vou começar meu regime na segunda-feira, é bem engraçado, né? A gente tá no domingo, no fim de semana, comendo um monte, e o discurso é que a dieta começa na segunda. Às vezes a gente começa na segunda, na terceira perde. E já faz alguma coisa errada daquela dieta que a gente tinha se planejado. Mas, conscientemente, o tema já veio à tona, a importância da dieta. Então, do ponto de vista cultural e evolutivo, eu acho que o discurso é fundamental. E eu fico muito feliz de ter esse discurso. Por quê? Se a gente fosse pensar na pauta da diretoria, os temas de diretoria, geralmente, não sei vocês, a experiência de vocês, a não ser que fosse uma coisa muito relevante, mas geralmente, usando o Balance Scorecard, o primeiro tema tinha a ver com cliente, com finanças, com cliente, com processo, por último era RH. E geralmente, como as reuniões atrasavam, o tempo que ficava para RH era pequenininho. E aí, esse tema de RH sempre era relacionado à seleção, a treinamento, folha de pagamento, remuneração, ponto. Eu nunca vi numa pauta falar, hoje nós vamos conversar sobre a emoção dos colaboradores. Né? Essa não era uma coisa que estava lá como item de pauta. Agora tá. Então, eu estou amando que a gente está conversando sobre isso. Olha outro ponto que era interessante. Né? Se a gente for pensar na nossa história de evolução como gestão de pessoas, a gente tinha o antigo DP, que hoje ninguém nem quer falar, porque, né, falar, isso agora é assim, tem serviços compartilhados, até capital humano, recurso humano, palavra capital, palavra recurso, prefere talentos, prefere gente de gestão. Então, independente da nomenclatura, a gente tinha lá no passado a famosa assistente social, fazia parte, né? Quem é mais antigo aí conhece as estruturas de recursos humanos, você tinha assistente social que olhava justamente para casa e para a família. E aí veio a força do capitalismo e das novas vertentes de gestão administrativa, que falavam o quê? A gente precisa profissionalizar, e profissionalizar é separar, né, o lado pessoal do lado profissional, o lado familiar do lado corporativo. Então, a gente apagou isso, que já era feito lá atrás. E agora a gente está vendo, putz, eu acho que a gente errou. Então, na verdade, é uma meia-culpa corporativa para falar o seguinte, não existe lado pessoal e profissional, o ser humano é ser humano integral. E quando ele está comigo, no trabalho, no escritório, e o filho está doente lá em casa, ele está fisicamente com o corpo ali, mas a cabeça dele estava na casa dele. O que aconteceu com o home office é que agora a gente não separa mais o corpo da cabeça, tá tudo junto. E aí a gente falou, uau, nós somos corpo, alma, espírito, vontade, sonhos, desejos, alegrias e tristezas numa pessoa só. Né? Como a Janaína falou, eu sou esposa, mas sou mãe, sou tia, sou sobrinha, numa pessoa só, né? Então, eu acho que, assim, bacana que tem discurso, bacana que a gente viu que tem uma evolução e que a gente precisa resgatar a integralidade do ser humano. Agora, tá bom, Tânia, se a gente já está vendo isso, a consciência veio à tona. Como é que a gente muda para o próximo passo, né? Todo processo de mudança, ele começa com a questão do tipo, eu preciso mudar. E agora, o segundo passo é como eu faço isso.
E sempre que tem uma pergunta sobre mudar, o balãozinho na cabeça das pessoas é, e eu com isso? Ou what's in it for me, que a gente fala, né? O que tem nisso aí que você está dizendo para mim? Então, o processo de transformação cultural da organização passa por responder qual o benefício, não falo de benefício tangível, mas quais são as questões que vão impactar de forma positiva o colaborador, né? Então, acho que esse é um ponto bem legal para a gente trazer. E a segunda aspecto é que o líder, ele vai entender que não adianta nada ele ter um bom processo, ter um bom produto, se ele não consegue engajar a sua equipe. Porque a força da corrente, né, como a gente fala, e o Paulo vai lembrar de onde é a referência, que eu já vi que o Paulo é bom nisso, a força da corrente, ela é, na verdade, a força do seu elo mais fraco. Então, não adianta na minha família, a gente tá tudo bem, vamos fazer uma corrida, que nem o GBE de corrida. Se eu vou fazer uma corrida contigo, você tem um que ficou para trás, você vai ter que voltar para pegar e pegar junto. Então, a nossa coletividade agora, de novo, torna a questão mais importante, né? Torna esse olhar para o coletivo, para o social, mais importante. As empresas, agora falando de práticas que a gente tem visto, as empresas que perceberam isso estão tendo atitudes bem reais. Então, exemplos práticos. Desde identificar parceiros, como, por exemplo, aplicativos e mudar o seu plano de saúde para que ele tenha atendimento psicológico. Né? A própria ANS está revendo, né, o seu número aí de atendimentos psicológicos. Outra coisa que a gente tem visto, guardando as devidas proporções, a própria questão social. As empresas que doaram e que fizeram manifestações sociais para as comunidades em torno dos seus negócios tiveram sua marca e reputação muito mais valorizada do que aquela que a gente viu que né, teve um comportamento bastante inadequado com seus clientes. Então, as pessoas estão olhando esse comportamento social. As empresas que vão ter sucesso não são aquelas que vão olhar só para os seus colaboradores, mas para as suas famílias também. Ou seja, empatia conta, solidariedade conta. E as empresas, se não forem pelo lado, digamos, romântico, né, desse novo comportamento mais humanístico, elas vão pelo lado financeiro. E aí, terminando a minha resposta para você, uma das formas da gente convencer as organizações é também pelo lado do resultado financeiro. Então, se a gente começar a trazer o número de faltas que as pessoas têm, o número de ausências, custos, né, com atendimento mental, com afastamentos, não só dele, mas da família, dos seus beneficiários, dos seus dependentes, tudo isso você põe no pacote, horas de trabalho, inquietações, reclamações, fofocas e assim vai. Tudo isso é o tempo que a gente fala, é o custo invisível. No meu livro, eu cito a questão do custo invisível do ego. Se o líder, por exemplo, não entender que o que tem que ir para a reunião é a decisão a ser tomada e não o seu ego, porque a gente fala que tem muita gente que, né, vai para a reunião, o ego chega primeiro. Então, como é que eu gerencio o ego dessa liderança, dessa diretoria, para entender que não é uma discussão agora pessoal, é uma discussão muito mais ampla. Então, você convencer as pessoas geralmente com esse mindset mais de business, você vai por fatos e dados, você vai através de números e resultados. Muito bem. Deixa eu fazer um comentário que eu acho que complementa bastante o que a Tânia estava falando, que é o seguinte, obviamente que tem uma questão cultural de empresas que já vinham trabalhando, já trabalham com essa questão de responsabilidade socioambiental, etc., que tiveram que olhar um pouco isso para dentro também, né? E isso é bem relevante. E um ponto que eu ressalto muito o que eu, enquanto empresa, vou ter que fazer para resgatar um pouco, não só o meu funcionário, porque o meu funcionário, como funcionário da outra empresa, da outra, eles são consumidores lá na frente. E esse momento de home office, enfim, ou esse momento de quarentena e de redução drástica dos negócios em todos os níveis, ele está mostrando para as pessoas que dá para viver com muito menos, que as pessoas foram buscar alternativas para reduzir custos, para poder ter um produto, um serviço ou coisa parecida, né?
E isso, se eu tivesse uma empresa grande, eu ficaria muito preocupado com isso. Pô, será que as pessoas vão continuar comprando, sei lá, o meu sabão, ou o meu não sei o quê, o meu pão, ou qualquer coisa assim, né? Porque ela aprendeu a fazer pão em casa, e acho que é muito mais gostoso, muito mais legal. Então, esse é um ponto que a gente tem que olhar, né? Recentemente eu concluí um mestrado na área de sustentabilidade, e aí nós tivemos uma discussão muito bacana e que encaixa muito nesses tempos que a gente está vivendo, e até falando de comunidade também, né? Não muito tempo atrás surgiu o movimento Slow Food, surgiu na Itália, na Europa, enfim, não ganhou uma grande expressão, mas uma das coisas, porque até o pessoal confundiu, Slow Food é comer devagar. Não, não é. É você poder consumir produtos que estão ali no teu entorno, 20, 30 quilômetros do máximo, prestigiar o produtor local, o pequeno. Isso veio com muita força agora, recentemente, né? Então, quando a Tânia fala da questão econômica, é olhar um pouco isso. Como é que eu estou cuidando do meu povo interno, pensando nele como com o meu futuro consumidor também, meu atual e consumidor também, né? Então, isso faz toda a diferença. Oi? Mas, Gilberto, até para trazer exemplos práticos que você está trazendo, eu estou como diretora executiva no Instituto Mulheres do Varejo. E a gente está trazendo aí muitas informações. Eu queria trazer 2 dados que tem a ver um pouco com essa questão da saúde mental, né, que ela perguntou. É claro que toda essa mudança fez a gente mudar de consumo, né? Então, a gente está muito mais dentro de casa. Questões dentro da casa, a gente está comprando mais e muito menos sapatos, por exemplo, que a gente está andando descalço em casa, né? Então, assim, teve uma mudança super forte. Agora, sabe o que é interessante? Que tem uma pesquisa que falou que aumentou de forma impressiva a bebida. Quem bebia só a quarta noite para assistir jogo de futebol, ou sexta-feira, que era a hora do happy hour oficial, ou sábado, domingo, aumentou bebida na semana. E o que é interessante é que, assim, e aí eles têm várias estatísticas muito interessantes. Para mulher, aumentando bebida também. Vinho aumentou, vendeu muito. E olha que assim, a gente não teve tantos dias frios, né? Não. E principalmente o consumo de álcool para todas as faixas etárias e todos os dias. Então, esse foi um movimento que surpreendeu e, sem dúvida, tem a ver com depressão, tem a ver com... desencadeia várias outras questões. Mas um ponto que é interessante, né, falando nessa coisa da doença mental e tal, os órgãos trabalhistas, etc., eles estão já classificando o Covid-19 como uma doença ocupacional. Os distúrbios causados por esse momento como um todo, inclusive os mentais, eles vão ser considerados, se já não estão, não tenho certeza, como uma doença ocupacional. Por quê? Porque o reflexo disso, das pessoas que estão em casa ou que perderam o emprego, enfim, uma série de situações vão ter um impacto direto nisso daí também. Aliás, amanhã a gente vai fazer um spoiler aqui, viu, Paulo? Uma live para falar exatamente disso. E a gente levantou, são 2 advogados muito, muito brilhantes nessa área, ele levantou um checklist de coisas que as pessoas precisam fazer para a volta no normal. O checklist tem 70 itens. Você fala, pô, mas não é só chamar as pessoas de... Não, tem 70 itens, e alguns deles estão na introdução de psicólogos, a Tânia falou do assistente social, que até então era uma profissão que estava muito ligada aí à questão mais de órgãos públicos, prefeituras, e que eles meio que sumiram das empresas, eles voltam com tudo. Né? Eu trabalhei numa organização recentemente, num projeto, fiquei 2 anos e pouco, e nós tínhamos uma fábrica no interior do Paraná, era uma fábrica de papel, e todos os funcionários viviam numa vila de funcionários em volta da fábrica. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei foi contratar um assistente social, porque nós tínhamos problemas e o Estado, né, a prefeitura, não tinha condição. E deu uma baita diferença, né, e a gente teve índices de engajamento altíssimos por conta disso, que era uma coisa que ninguém dava muita bola. Né? Não quero plano de saúde, porque para sair daqui, o plano de saúde vai me atender lá em Guarapuava, que estão 80 quilômetros aqui, nem carro tenho para ir, a gente está no meio do mato e sabe de terra. Então, foram 2 coisas que aconteceram. E isso faz toda a diferença agora, né? Vai ser muito necessário, as pessoas vão realmente precisar desse apoio. Eu queria chamar agora a nossa colega Sandra Caron. Sandra, tudo bem? Está por aí? Sandra?
Acho que a Sandra não está. Bom. Oi, Paulo, tô sim. Tudo bem? Chegou. Tudo bem, cheguei. Tô aqui sim, ó. O tema é gestão das emoções. Por favor, aborde nossos convidados com relação a isso. Bom, eu estou gostando muito e foi muito interessante porque eu sou professora, né? E ontem eu dei uma aula para os alunos, eu estava com 53 alunos online, o que é um grande desafio para mim, porque eu gosto muito do contato, do olho no olho, do presencial, né? O Paulo me conhece bem, ele sabe disso. E é um baita desafio você dar aula online, e eu abordei um tema que vocês estão falando dele hoje, que é a inteligência emocional, né? E eu vou dizer para vocês, eu me surpreendi porque é difícil você fazer uma aula online para quem está acostumada no olho, né? E eu fiquei abismada, juro para vocês, eu saí, por um lado, muito contente da aula, porque deu certo, né? Mas eu fiquei realmente impressionada em perceber como os alunos, e eu estou falando de adultos, eu não estou falando de criança nem de adolescente, né? Eu dou aula em pós-graduação. E eu fiquei realmente muito mexida com tudo isso, em perceber como os alunos estão carentes de ser ouvidos, né? Carentes de poder fazer o que a gente está fazendo agora nesse bate-papo, que é uma roda de conversa, né? E que não é terapia, mas acaba sendo muito terapêutico. E eu senti ontem que a minha aula representou isso para eles, né? Então, o que eu trago para vocês não é nem pergunta, mas é mais um compartilhar, né? As pessoas realmente precisam pôr para fora o que elas estão sentindo, né? Então, eu acho muito válido realmente, como o nosso colega falou, de contratar assistente social, né? E principalmente dentro do RH, no começo da pandemia, havia um certo receio, né? Um certo medo. Puxa, até a Juliana trouxe isso na fala dela, né? Puxa, o RH agora vai sumir, né? Porque para que as empresas vão precisar de RH? Se a gente está trabalhando online, aquela coisa que o RH sempre fez muito bem, que é fazer junção, fazer integração, colocar todo mundo ali junto, né? E promover esses encontros dentro das empresas. E agora, como é que vai ficar? Isso me fez ver que o RH, ele tem condições, sim, né, quando tudo voltar ao normal, vamos dizer assim, né, de fazer com que isso venha com muito mais força. Então, esse é um papel de RH, né? Eu li uma matéria recente na revista HM que fala do RH de 2035. Então, foram feitas várias pesquisas e eu achei essa matéria muito interessante. E ele coloca lá uma palavra, né, que define o RH como catalisador. Puxa, isso não é novo, né? Porque eu sempre procurei, dentro de RH, que eu também trabalhei muito tempo em RH, ser esse RH catalisador, né? Eu acho que esse é o principal papel que o nosso RH vai ter que ter daqui para frente, né? De ser realmente um catalisador. E neste momento a gente precisa catalisar as emoções, porque eu estou falando de alunos, gente, que são RH, a maioria deles trabalha, né, no nosso famoso departamento pessoal. São pessoas que estão ligadas muito mais à parte técnica do RH, né? E eu ouvi ontem os alunos, juro para vocês terem uma ideia, eu finalizei a aula com uma poesia, né? E eu assim, me sinto muito ousada nesses aspectos, né, de levar esse tipo de pensamento para os alunos sem receio nenhum. E eu fiz isso ontem. E, de verdade, o pessoal não queria ir embora, né? Nós encerramos a aula por volta das 10h15, mas eles ficaram comigo até 10h30, batendo papo, né? E dando retorno não só sobre a aula, mas sobre o conteúdo. Então, é muito sério isso, né? O RH precisa, sim, ser esse catalisador, né? Porque nós cuidamos de gente. E aí vem um questionamento. Quem cuida do RH? Né? Porque o RH dentro de uma empresa, ele é muito provedor, né? Quem cuida do RH? Percebe? Acho que é isso.
Nossa, é bem legal que você fala, porque essa é uma preocupação que a gente tem na Associação Brasileira dos Profissionais de RH, Sandra. A gente criou um programa super bacana que a gente tem feito, chamado Cuidando de Quem Cuida. E o foco são duas pessoas especificamente, que são os colaboradores de RH e os colaboradores da área de saúde, que é um dos comitês que a gente faz parte. Mas eu adorei tua fala, porque realmente duas coisas que você trouxe são muito importantes. No meu livro, eu escrevo uma frase que resume o que você disse, que é preciso dar oportunidade para o mundo sentir. No passado, o sentimento era uma coisa que você não levava para os ambientes corporativos. Os homens, por exemplo, né, foram ensinados que homem não chora, mulher que chora no escritório é sensível, não pode assumir cargos de liderança, é vulnerável, é vulnerável. Ou seja, ser emocional era sempre tido como negativo. Então, você vai... Tânia, né? E, Tânia, eu tenho uma formação, eu sou psicodramatista socioeducacional, né? Então, eu estou contando isso para vocês imaginarem um pouquinho da minha tortura em dar aula online. Mas eu percebi que a necessidade dos alunos é tão grande em poder se abrir, né? Em falar do que eles realmente estão sentindo. Olha o tema que eu trabalhei ontem, foi muito interessante, né? E eu estou falando de eficiência interpessoal. Esse é o tema da disciplina. E não dá para você falar disso se você não abordar a questão da inteligência emocional, não abordar a comunicação, né? Então, eu percebi, foi a minha primeira aula com essa turma gigantesca, pensem, 53 alunos no Zoom, né? E assim, nós estamos em poucas pessoas e possibilita que todo mundo fique com a tela aberta. Ontem não foi possível, a maioria deles fecha a tela. E aí eu brinquei com eles, inclusive, né? Eu falo assim, olha, eu estou aqui, vocês estão me vendo, mas eu estou vendo tela cinza. Então, por favor, se manifestem, abram a tela de vez em quando, porque eu tenho necessidade de ver o rosto de vocês. E foi assim, foi de verdade, foi uma aula mágica, nesse sentido, né? De ter proporcionado essa fala deles. Então, é óbvio que eu não estou fazendo psicodrama, né? Mas, assim, acabou sendo uma aula muito terapêutica, vamos dizer assim. Então, como eu sou psicóloga, eu me sinto à vontade, né, de falar isso para vocês, porque eu sei que vocês vão entender, não vão achar que eu estou, né, maluca, muito pelo contrário. Não, tá. Eu quero te falar então uma coisa para você se sentir mais confortável. Eu fui contratada por várias empresas nesse período para fazer rodas de conversa. E uma das rodas de conversa que eu fiz foi no mês das mães, para uma determinada diretoria. A diretora queria falar, Tânia, eu não sei o que eu faço, porque eu tenho muita mulher e as que têm filho estão muito mal. E aí foi interessante, porque ela tinha falado só para o escritório dela. A gente acabou ampliando para também outras que tinham nível operacional. Tinha mais ou menos 16 mães na conversa. E foi Olha que legal. Bárbaro. E, Sandra, eu comecei como você. Para cada pergunta era uma poesia antes. E foi muito sensível. E o que foi interessante é que, no final, duas coisas que me marcaram. Primeiro, que como elas eram mães, foi para o Dia das Mães, elas começaram a reclamar da dificuldade com toda essa questão de cuidar da casa, trabalhar e que o marido não ajudava. Aí duas delas que foram falar no final, falaram assim, a gente nem pode falar que o marido não ajuda, nós somos mães solteiras. E aí criou aquela questão do tipo, puxa, tem uma situação pior que a minha, eu estou reclamando por uma coisa que eu não precisaria estar reclamando. E a conversa foi ajustando referenciais. Eu sei que a última, quando a gente perguntou como é que foi essa roda que durou 1h30, ela falou assim, eu queria muito agradecer a empresa, porque dedicar tempo, né, e recurso financeiro de 1h30 nosso para perguntar como a gente está se sentindo e eu poder falar com outras mulheres que estão na mesma situação que eu, e eu senti que eu não sou a única, me fez muito bem. Então, assim, eu acho que o que você fez, assim, parabéns pela tua iniciativa, eles devem ter saído, se fosse eu, teria ficado lá com você, com certeza, muito mais tempo do que os minutos após, porque realmente o mundo está precisando de colo. Eu entendo que você fala da questão lúdica, né? Você falando aí da tua arte terapia, dramaturgia, porque a minha filha, ela trabalha com teatro bilíngue e ela trabalha com educadores, então ela treina professores, escolas, em português e inglês, e todos os projetos foram cancelados por conta da questão física. Então, ela está fazendo tudo isso online.
Então, quando você fala isso, eu te entendo porque aqui em casa é igual. Então, está muito diferente a vida e a gente precisa se reinventar. Uma coisa que eu queria trazer para vocês, eu sei que a gente está indo para o finalmente, né, Paulo, mas eu queria trazer um pouco do que a Sandra trouxe. É que, assim, quando a gente olha para tudo isso que está acontecendo, essa pandemia, essa questão toda, e a reação humana que a gente está vendo, a gente percebe que aquele perfil comportamental mais masculino, que veio da guerra, de competição, de disputa, de que um tem que ganhar, ele não faz mais sentido para o mundo atual. Então, o que está sendo pedido para nós é muito mais as competências femininas. E eu não estou falando só de homem e mulher, né? Mas estou falando de características femininas aportadas no nosso ambiente. E agora, claro, falando especificamente do mundo corporativo. Então, quando a gente olha uma mulher, pensa uma mulher de referência para você, sempre, geralmente, vem a nossa mãe. E a mãe como é? Aquela que dá bronca, que põe até de castigo, que orienta, mas também que dá colo, que acolhe, que assopra, né, aquele joelho machucado e que fala que um beijinho e tudo vai passar. O que o mundo está pedindo para nós é um momento de muito mais colo, de acolhimento, de empatia, de calor humano. Isso não quer dizer, gente, que não é um mundo eficiente. Porque se você olhar, né, a casa vai estar arrumada, a comida vai estar feita, o filho vai estar tomando banho, o marido vai estar atendido nas suas necessidades e a coisa vai. Então, assim, o meu convite aqui, não tinha como não deixar de falar, né? É justamente para a gente trazer essa postura, esse olhar, essa visão, as competências mais femininas para a nossa gestão, que a cooperação impere e que a gente tenha coragem, né? Eu acho que essa é uma coisa também muito da mulher, né? Se ela está ali para salvar o filho, ela vai e faz. Então, meu convite é para deixar de lado egos, deixar de lado vergonha, timidez e ser ousado. É hora da gente ser bold, é hora da gente influenciar o RH, é hora da gente influenciar a liderança, é hora da gente empurrar esse país para um lado que a gente quer que ele vá. Né? É hora da gente voltar à nossa integridade, nossos valores essenciais e, de verdade, priorizar a vida. Esse é meu convite e eu quero que vocês contem comigo também nessa missão tão nobre aí de cuidar de gente. Muito bem. Olha, Sandra, eu estava ouvindo você falar e achei sensacional, porque eu estive agora, esses últimos 2 meses, numa situação muito parecida, em ter que dar aula num MBA para gestão de pessoas, com 20 e poucos alunos, e foi exatamente a mesma coisa. Primeira aula, todo mundo de câmera trancada. Aí, só que assim, eu fui mais engenheiro, não fui tão psicodramático, e eu disse que quem não estivesse com a câmera aberta não teria presença, porque não estava lá. Né? Aí eles abriram e tal. Aí um rapaz não abriu a câmera. E aí, no final, eu perguntei, mas o que aconteceu com você? Ele falou, não, é que a câmera do meu computador está queimada e eu não consigo abrir a câmera. Por que você não falou na hora? Fiquei com vergonha. Então, assim, são coisas, dessa coisa do acolhimento e tal, que eu acho que fazem todo sentido. Eu fico muito contente de que alguns termos da engenharia são emprestados agora, né, como resiliência, catalisadores e coisas parecidas, né, muito propriamente usados, e eu acho que é por aí mesmo. E volto um pouco naquela tecla do que a Tânia comentou, que o Covid, enfim, os momentos de crise, eles aceleram muitas coisas, né? E eu acho isso ótimo, acelerar essa necessidade, né, de cuidar de quem cuida, de cuidar da RH, porque se você for olhar lá eu faço alguns trabalhos, né, junto de competências, enfim, para a indústria 4.0, enfim, coisas do gênero, né? E aí, quando você olha, tem alguns dados muito interessantes do World Economic Forum, e ele coloca muito claramente profissões que vão estar extintas em 2020, 21, 22, enfim, e algumas profissões que vão estar em ascensão. E uma das coisas que eu vejo muito lá e que aparece, depois, se alguém tiver curiosidade, é só entrar lá chama de Future of Jobs, a última versão foi de 2018, está saindo uma agora. De que profissões relacionadas a recursos humanos, treinamento, desenvolvimento, capacitação, elas estão em alta, vão ser profissões. Você fala, puxa vida, num mundo em que a gente está falando de tecnologia, que vai ter robô, que vai ter um monte de coisa assim, inteligência artificial, uma profissão recursos humanos está em ascensão, vai ser uma profissão requerida.
e faz todo sentido, né? Porque tudo que vai ser automatizado tem que ser e vai ser mesmo, né? E isso vai se acelerar agora, né? Acho que quando a gente fala de mundo VUCA, o mundo nunca mais vai ser tão VUCA como está sendo hoje. Vai ser muito, muito, cada vez mais caótico, volátil. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 1 mês, 2 ou 3, né? E depois do novo normal vão ter outras coisas que vão, enfim, acelerar e a gente não vai mais poder parar, né? Então, eu fiquei muito contente de ver isso. Puxa vida, os profissionais de recursos humanos estão bem cotados para isso. Só que a gente precisa se preparar também, porque a gente vai muito na emoção dos outros e a gente não olha as nossas, né? Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, não é isso? Eu tive só contar um caso final, assim, numa das empresas que eu trabalhei. Eu moro no interior de São Paulo, aqui na região de Vinhedo, Campinas, e trabalhava na Cargill, na Avenida Morumbi. E voltava todos os dias, era uma opção minha, né? E quando dava, assim, 5h30, 6 horas, no máximo, eu pegava as coisas e ia embora, porque eu pegava trânsito, às vezes eu ia com ônibus fretado e tal. E passado 2 ou 3 meses, uma mocinha chegou, o pessoal me chama de Giba, né? Mas, Giba, me conta uma coisa, como é que você consegue sair todo dia num horário, né? Porque eu não consigo. Então eu falei, eu faço assim, presta atenção, vou mostrar para você, eu faço assim, quando deu o horário, eu desligo o computador, pego as minhas coisas, ponho na caixa e vou embora. Ah, mas aí não tem um monte de coisa para fazer? Eu falei, filha, se eu for fazer tudo que eu tenho que fazer, eu vou dormir aqui, vou morar aqui por uns 3 anos, não vou ter tempo de sair. Então eu priorizo e saio, porque senão, né? E aí ela falou, puxa, isso é um exemplo para a gente. E alguns colegas de RH que ficavam até 10, 11 horas da noite, não raramente. Então, se eu não me cuido e não dou exemplo, como é que eu faço, né? E eu acho que agora é a hora. Pessoal, a gente está bem perto do horário limite e a discussão foi tão rica, foi tão bom, que eu acho que a gente ficaria aqui horas e horas, né? A gente tem essa reunião toda semana, então assunto não falta, a gente cria pauta, o Paulo tem conduzido aí com uma maestria muito grande. Mas eu queria pedir tanto para a Tânia quanto para o Gilberto que fizessem suas considerações finais de 1 minutinho cada um, e já deixo aqui o meu agradecimento, foi muito rico, foi muito bom poder ouvir vocês. Vai ficar gravado, então vai ser muito legal, porque mais e mais pessoas vão poder ter acesso a esse conteúdo. E na semana que vem a gente está junto de novo, gente. Muito, muito obrigada. Vai, Tânia, deixa para você agora. Vamos lá. Eu queria, de novo, agradecer o convite, deixar aqui a carinha do livro, quem quiser, tiver interesse, está super à disposição. E queria desejar para vocês toda saúde. Saúde física, saúde financeira, saúde emocional e saúde espiritual. Que a nossa, né, a nossa significação nessa vida, ela seja, de fato, encontrada e que o propósito possa abençoar outras pessoas que a gente cruza aí no caminho. Super obrigada, uma ótima tarde a todos. Obrigado, Tânia. Bom, da minha parte, eu vou usar uma frase que é clichê, é chavão, mas ela nunca foi tão verdadeira. Tudo que a gente fez e que nos trouxe até aqui, pode amassar, jogar fora, que não serve mais para nada. O que a gente vai fazer daqui para frente é o que vai definir, né? Então, a gente tem que reaprender tudo de novo, porque vai ser tudo novo, né? Usar as nossas experiências e tal, para a gente ter, né, um bordão na Lattes, na nossa empresa Lattes, né, que é reinvenção, né, reinventar, e não é nem consertar, nem ajustar o que já está feito, é reinventar mesmo. Talvez o que a gente precise nem foi discutido hoje aqui, quem sabe, né? Então a gente tem que estar atento para isso, com muita saúde, a gente tem que estar ligado para tudo isso. E aproveitar o momento que a gente está em home office, em quarentena, para refletir sobre isso, para se autoconhecer, né? E poder dar esse passo que vai ser necessário. Agradeço a Tânia e o Giba pela participação. Tânia, depois deixa o link no Lumen, tá, do seu livro, para quem quiser comprar, quem quiser adquirir, ou digital, virtual, aí tanto faz. É comigo direto. Com você? Melhor ainda. Aí quarta-feira que vem nós estaremos novamente aqui no mesmo local, no mesmo bate-horário, para fazer esse bate-papo legal de sempre. Obrigado a todos e até mais, hein? Obrigado, pessoal. Boa tarde. Tchau. Foi ótimo. Obrigada, Thelma. Obrigada, Dalva. Obrigado. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau. Tchau, obrigada, pessoal.